A grande pergunta que o torcedor do Atlético tem feito recentemente é sobre um jogador em específico, né? Sobre um jogador que deixou saudades porque não joga há certo tempo, sobre um jogador que o titular da posição é completamente abaixo, né? Isso não é segredo pra ninguém. Eu acho que o torcedor do Atlético mais pergunta e mais fala, além dessa estreia no Campeonato Brasileiro na sexta-feira, é sobre o Lucas Esquivel. Não saiu, né? Permaneceu no Atlético depois de uma investida complicada do River Plate, uma investida de muita grana, uma investida de um time que o Esquivel torcia quando era criança na Argentina, né? E assim, permaneceu, ainda está no Atlético e está treinando com bola. Deve jogar na sexta-feira, deve ter alguns minutos talvez na sexta-feira, pelo menos ser relacionado. Mas quando é que o Esquivel vai estar de fato de volta ao Atlético? Quando é que o Atlético vai poder de fato contar com o Lucas Esquivel, hein, André Fontana? Primeiro ponto você já colocou, né? Existe uma urgência em contarmos com o Lucas Esquivel. Certeza. O Fernando, muito abaixo, fez um paranaense muito ruim e urge a necessidade de um lateral esquerdo. O Atlético dá a entender que não vai trazer mais nenhum reforço para essa posição, que conta com o Lucas Esquivel para isso. Mas agora a dúvida é, uma lesão chata, um tratamento demorado, pubalgia. Pois é. De novo, né? Recorrente, porque assim, no ano passado ele teve a mesma situação. E a pubalgia tende a ser algo que acompanha a carreira dele. Então, antes de Atlético, em que momento o Atlético poderá contar com o Esquivel? Eu acho que a pergunta é em que momento o Esquivel vai se sentir bem a voltar a desempenhar o alto rendimento. Pois é. Porque dá medo, tem movimentos, né, que ele vai sentir mais ou menos. E o que a gente sabe é exatamente o que você falou. Acho que já fica no banco sexta, deve começar a ganhar minutos gradativos em todas as partidas. Sim. Vamos, né, ser ousado para talvez numa quinta ou sexta rodada já tá... Será? Vestindo a 6 de titular? Você vai pensar, são 5 semanas, talvez, né? 4 semanas ali. Talvez um pouco mais de um mês ele consiga, de fato, voltar a ter tempo de jogo, voltar a ter entrega em campo, né? E assim, quando você começa a observar o que é esse setor, essa lateral esquerda do Atlético, você tem o Esquivel, que não dá pra confiar, né? Pela questão física, e só pela questão física, porque tecnicamente é muito bom. Você tem o Fernando, que não dá pra confiar, pela questão física e pela questão técnica, né? Os dois, o Fernando não entrega nem fisicamente nem tecnicamente esse elenco do Atlético. Você tem o Léo Derek, que beleza, o Léo Derek é bom jogador sim, mas também não é um jogador que dá pra cravar que ele vai ser um cara a somar e ter minutos consideráveis na temporada do Atlético. Então assim, você junta os três na lateral esquerda do Atlético, talvez não dê um. Porque não dá pra contar com nenhum dos três. E fato, aí né? que eu acho que o Atlético tem que tomar cuidado para não queimar etapas. Pois é. Apesar que, a partir do momento que me dizem, né, que o Esquivel está apto a treinar com bola, Sim. me dá a entender que a lesão está controlada. Sim. Então é só uma questão física para voltar a jogar como titular, uma questão de ritmo de jogo para poder voltar a desempenhar o alto rendimento. Sim. Se isso for verdadeiro, eu concordo. 3, 4 semanas cheias talvez já possam ser o suficiente para, quem sabe, acabar essa... né? Maldição não é a palavra, mas essa lacuna. Essa saudade. Essa lacuna da lateral esquerda do Atlético. Pois é, porque assim, o Esquivel bem ajuda, né? A Muito. gente fez a conta recentemente aqui na Tretes, né? Pô, na Série A, o Esquivel deve ser o quê? Top 5, top 6 laterais esquerdos da Série A? Você consegue, você que tá assistindo esse vídeo, consegue citar 5 laterais esquerdos no Brasil melhores que o Esquivel? Tem dificuldade. Né? Você vai pegar, o Flamengo tem 3 ótimos, né? Pô, Vinha, Alexandro e o Ayrton Lucas. O Palmeiras tem o Piquerez, né? Guilherme Arana no Atlético Mineiro, tá? Essas opções vão ficando um pouco mais escassas. O Luciano Juba é mais jogador que o Lucas Esquivel como lateral esquerdo? No momento, talvez sim, mas no momento que o Esquivel tá mas o ápice com o ápice, eu acho que Exato. é bem questionável. Então, assim, você vai pegar o Santos com o Escobar. Não é acima do Esquivel. Você vai pensar o Cruzeiro com o Kaique Bruno ou com o Marlon. O Marlon tá jogando muito mal recentemente. Foi muito bem, mas tá jogando muito mal. E o Kaique Bruno é um jogador da base que tá começando, de fato, a ter minutos como titular agora. Mas você falou um ponto, né? Você até citou o Marlon, eu acho que é um exemplo que vale muito. Sim. A torcida vai ter que ter certa paciência com o Esquivel também. Muita Provavelmente vai ser um lateral que já não subia muito Não né? subia, não quando tem estava toda bem. essa característica. Sempre sim. seguraram muito ele quase como um terceiro zagueiro. Mas, além disso, é um jogador que vai ter que ter, além da parte física e técnica, a confiança. Sim. Cara, e a confiança é só jogando, é colocando o pé na dividida. E isso acho que vai ser um processo também que a torcida vai ter que ter um certo paciência. A questão é, numa Série B, será que existe paciência da torcida? Cara, assim, eu acho que não vai ter, tá? Eu acho que essa paciência ela não vai existir.
Mas ela precisa acontecer, né? Acho que o torcedor, logicamente, está no seu direito de ter muita dúvida, no seu direito de ter muita crítica, muito questionamento, né? Mas, assim, é físico a questão. Não é que o cara... E, assim, outro ponto, mas tá. Não é que o cara não vai estar jogando porque ele não quer. Não é porque ele tá de sacanagem, Não, né? É longe porque disso. ele tá recuperando de uma lesão complicada. E aí existe esse ponto, né? O Esquivel quase saiu do Atlético. O Esquivel, isso é simples de dizer, eu tô procurando até números dele pra trazer. O Esquivel é simples e é fácil de dizer que o Esquivel não queria permanecer no Atlético. Quanto o Esquivel, sem querer estar no Atlético, ajuda, né? Se isso for o caso. Porque faz tempo também. E talvez essa questão da lesão tenha ajudado o Esquivel a não ter que desempenhar em um momento em que ele não tava de cabeça cheia, um momento que ele tava com a cabeça no River Plate, né? Ele tava fora de campo, ele não tava disponível pra jogar. Então, assim, talvez esse tempo que passou da lesão do Lucas Esquivel ajude de fato ele a, tá, beleza, estou no Atlético, não deu certo, vou me desempenhar aqui. Vou dar o meu melhor, vou dar o meu máximo, que é o esperado, né? Nem que seja para talvez numa janela de julho chamar a atenção de novos clubes Exato. e negociar talvez uma possível saída. Mas que o Esquivel, assim, tem bola para sobrar numa Série B, tem Muita coisa, tá? Tem bola disparada para ser o melhor lateral esquerdo da competição. Sim, sim. Vamos ver se na prática isso acontece. Se ele não vai deixar essa questão mental influenciar, se essa questão da lesão no pubis, né, pubalgia, não vai influenciar. E a questão do jogo do Atlético também. Eu acho que o esquema montado pelo Barbieri é um esquema que ajuda o Esquivel. É um esquema que, beleza, não prende ele como foi preso nas últimas temporadas. Foi preso porque estranho, né? Mas assim, foi preso pelo Wesley Carvalho como um zagueiro pela esquerda. Foi preso em muitos momentos com o Juan Carlos Osório, com o Martin Varini, sempre como um zagueiro pela esquerda. Com o Cuca, ele era um lateral que chegava mais ao fundo. Isso é interessante. Inclusive, a gente elogiava os cruzamentos dele, Exato, né? Com ele algumas, bate bem na bola. algumas É assistências. Que bate de bola parada, é, né? exatamente. Então, assim, pô, aí no final do ano com o Lúcio, ele também se torna um zagueiro pela esquerda em momentos um lateral, um ala esquerda pra segurar um pouco mais também, porque é um time que jogava em bloco baixo. Talvez com o Barbieri, tirando o momento com o Cuca, ele seja o momento em que o Esquivel vai ter mais liberdade, porque é um Atlético que alterna o lateral, né? Uhum. Constrói em 3, sim, mas em momentos um lateral segura e o outro sobe, e isso vai invertendo. E principalmente quando jogar com o Dudu, que não Sim. tem uma característica tão ofensiva, a tendência é que sobre muito tempo e o corredor para ele também. Mas, Com o Palácios talvez já não, o Palácios já sobe mais. Aí vai ter que segurar um pouco então mais. talvez segure ele um pouco mais. Mas assim, a grande questão é que nos últimos jogos é comum ver o Fernando subindo. É o comum ver o Fernando aproveitando o corredor, tentando se aproximar do Luiz Tentando Fernando. aproveitar. É, tudo bem, é verdade. Tentando se aproximar do Luiz Fernando, do Bruno Zapelli, porque assim, é a função. Mas ele não consegue dar sequência nas jogadas, ele não consegue dar essa possibilidade maior na jogada. E outra coisa, né? Você tem qualidade com o Luiz Fernando, você tem muita qualidade com o Zapelli, e nessa trinca você tinha um abismo quando você chegava no Fernando. É. Você tinha um jogador que não conseguia contribuir em nada ofensivamente falando, não conseguia contribuir em nada tecnicamente falando, numa sequência de passe, numa triangulação, não conseguia. E não consegue ainda, né? Ainda é jogador do Atlético, né? E deve começar o jogo, inclusive, na sexta-feira. Deve começar. Talvez, Eu gostaria muito de ver o Derek, fazer. mas eu acho que é Fernando que vai mesmo. Então, assim, cara, o salto, lógico, uma vez o Esquivel em forma, uma vez o Esquivel disponível, uma vez o Esquivel inteiro, o salto vai ser muito grande, velho. O salto vai ser gigante mesmo. Não só pelo Fernando, mas como o Esquivel pode ajudar em todo o esquema do Atlético, né? E é um jogador que, assim, defensivamente também vai bem, enfim. Não, inclusive na saída de bola, tá? A gente criticou tanto o Raul, o Felipinho, né? Foram críticas da... Quebrar a linha, né? A dificuldade da saída pelo meio do Atlético. Você botando um lateral com um pouquinho mais de qualidade ao lado, você desafoga eles também. Ajuda muita coisa. Só pra trazer um último ponto, tá? O Esquivel, junto com o Zapelli na temporada em 23, talvez marquem os últimos investimentos jovens que o Atlético faz e que dão certo. Você vai pegar um 2023 de Gamarra, de Benítez, né? Foram as contratações mais jovens ali do Atlético, né? No meio da temporada, o Atlético não contrata o Zé Vitor. Não foi um investimento também, não foi um jogador tão jovem, tão qualificado. Então, assim... E mesmo se pegar um pouquinho mais pra trás, Coelho e Canóbio, não deram. A verdade é que não deram. Financeiramente não deram certo. Então, e assim, financeiramente acho que até deram, tá? Porque, pô, o Coelho chega por 2,5 milhões de dólares e é vendido por o quê? 6 pelo Atlético Mineiro. Mas se você corrigiu o dinheiro... Enfim, mas assim, o Atlético mesmo, esperava vendas... venda maior, o Atlético tratou os dois como pérolas. Sim, mas aí que tá, velho.
O Atlético parou de fazer isso esse ano. Parou. Se influenciado por um 24 que deu tudo errado e foi mal influenciado, porque pra mim é o melhor jeito, é a melhor maneira de se encarar o mercado, né? Olhar pro mercado não só no Brasil, o mercado internacional, jogadores jovens com potencial de crescimento. Só que assim, esse ano você vê que o Atlético não faz isso. Por décadas o Atlético fez isso e deu certo. Por décadas, exatamente. E agora o Atlético muda. Abriu mão. Abriu mão dessa parada, dessa ideologia que colocava ele como uma referência no Brasil, sim. como um dos poucos times junto do Bragantino, por exemplo, que fazia. O Bragantino que vem depois, né? Exato. Inclusive E batalhando por disputa o mesmo muito. mercado com o Atlético. Exatamente. E depois um Botafogo que aparece também disputando jogadores jovens. Então assim, cara, não dá pra uma gestão de futebol. E o Atlético, inacreditavelmente, ignora o scout agora, né? Ignora a análise de mercado agora. Quando precisa de opções e precisa ser criativo no mercado, o Atlético ignora isso. Não, contratações agora é quem manda, chama e dane-se números, dane-se. E aí que tá, velho. Tudo. Aí que tá. O Atlético sai de uma filosofia positiva e eficiente no mercado. Não deu certo em 24, deu certo todos os outros anos. Mas em 24 não funcionou. Porque o Petralha quer tirar o corpo fora, que o Petralha quer terceirizar essa responsabilidade, quer fazer as coisas completamente diferente do que fez. Beleza, tem que mudar. Mas não é ali que tinha que mudar. E aí o Atlético, talvez com o Lucas Esquivel e com o Zapelli que vieram na mesma janela, talvez tenha esses dois últimos exemplos aí de sucesso dessa ideologia, de sucesso dessa questão no mercado. Enfim, acho que é uma questão interessante pra gente abordar. Tá bem coberto, né? Lucas Esquivel deve voltar a jogar pelo Atlético na sexta-feira, quem sabe ter minutos, mas tende a ser relacionado de volta na sexta-feira. Ele teve relacionado contra o Independente São José e não conseguiu ficar nem no banco, tá? Sentiu no aquecimento. No aquecimento, né? Então vamos ver se ele consegue de fato estrear pelo Atlético na sexta-feira, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e jornada esportiva aqui na Threads. Sexta-feira, dia 4 de abril, Furacão encara o Paysandu e às 8h30 da noite a gente chega com todo o relato, toda a emoção, todo o debate para esse grande jogo. Sexta-feira, hein? Vem com a gente com a jornada esportiva da Threads, 8h30 da noite. Valeu!